Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo França, do projeto Café Brasil Hospedagem. Eu sou economista pela USP, no concursos nos mestrados em Administração de Empresas e Ciência Política. Hoje eu vou falar um pouco sobre as economias do Brasil e internacional nessa situação da pandemia da Covid-19. Um dos sites que eu vou comentar aqui, que trouxe as cotações de mercado, então tem um site de referência para vocês acompanharem esse assunto, é o Infomoney, né, que fala que o dólar pode superar R$ 6. Por que o câmbio oscila tanto e de forma ascendente quando há uma crise no país? E aí nós temos a junção de três crises, né? Uma crise de saúde gravíssima, com mais de 180 mil casos, né? Um número de mortes elevados, até vamos ver aqui o número de mortes total aqui, tem esses dados, vamos lá, que é tanta informação, né? Então, um número que foi em torno de quase 800 casos nas últimas 24 horas, e para ser mais preciso, 749 mortes, né? E também o número de diagnósticos positivos foram, nos últimos 24 horas, mais de quase 12 mil. Então, no momento que com tantas mortes que têm ocorrido, que primeiro no planeta, com mais de 4 milhões de casos, né? E depois aqui no Brasil, que superou mais de 180 mil casos, o dólar acaba ficando estável e, nesse caso, aumentando as cotações, a moeda estrangeira, por causa de, primeiro, saída de capitais do Brasil, que compra as empresas, investidores compram dólares e tiram do Brasil. E segundo, também, que fundos de investimento acabam optando por comprar dólar como uma reserva de segurança para os seus investidores, para quem compra cotas desses fundos, né? Então, isso explica a questão do dólar. A questão da inflação, se vocês olharem a reunião do comitê do Banco Central, que é chamado Copom, né, Comitê de Política Monetária, qual emite o Boletim Focus, ele indica um cenário muito preocupante para a economia brasileira, com a retração do produto interno bruto de 4,3%, e o FMI fala em 5,3%, economistas de banco de 5% a 7%, e a gente sabe que o PIB, ele só representa, o PIB que aparece, vocês veem nos noticiários, nos sites, ele representa apenas metade da economia brasileira. Existe também uma grande economia informal, a qual não é identificada no PIB. E essa economia informal, a qual também vem sido parcialmente assistida por esse auxílio emergencial, que ainda não se sabe quando será paga a segunda parcela e nem se ele vai ser expandido além das três parcelas. Outra questão também que está confundindo, está criando problemas para a economia, além da causa principal, que é a pandemia, né, que está gerando uma série de casos. Em modo de hoje, o jornal Financial Times aponta que o Brasil virou realmente o epicentro da pandemia no mundo, subiu no ranking, um ranking que a gente gostaria de não ter, né, de sexto país em número de casos e mortes, né. Então, além do fator da pandemia, que afeta a todos, né, da retração econômica, temos como pano de fundo, o que gostaríamos de não ter, falta de lideranças políticas e uma crise política fortíssima, com a falta de coordenação no governo central, no governo federal, com a questão de pautas sendo votadas também no Congresso, como eu citei ontem, a MP 910, e um Supremo Tribunal Federal que tem 11 origens de decisão, né? Na verdade, ao invés de decidir em conjunto, estão no pleno do Supremo, estão decidindo, na verdade, cada ministro está sendo provocado com algum interesse político e está decidindo. Tudo isso tem a situação da saúde pública, da pandemia e a crise política afeta fortemente a economia, desde a economia individual de todos nós, a economia das empresas, né? Seja ela quais forem os portes, mais gravemente as micro, pequenas e médias, que não estão recebendo os financiamentos, os empréstimos que foram prometidos pelo governo federal, governo central, o dinheiro que está empossado no BNDES de 100 bilhões não está indo também para as empresas, e principalmente as aqui de São Paulo, por um motivo político, né, desse conflito político entre o governador de São Paulo e o presidente do Brasil.
E com isso está uma situação que todos nós temos que nos manter pacientes, né? E acompanhando. Então, o centro dos debates, o que tem influenciado, inclusive a evolução da pandemia, essa questão de isolamento social ou não, que a taxa aqui em São Paulo está em 47%, e o monitoramento disso, tanto pela Prefeitura de São Paulo como o governo, se não elevar essa taxa de isolamento, se continuarem as UTIs sendo ocupadas e se continuar aumentando de forma exponencial o número de mortes, também há risco de lockdown aqui, como a parada total, né? Evitar que as pessoas saiam de casa ainda mais, como vem ocorrendo em São Luís do Maranhão, em outros estados brasileiros, vem ocorrendo também em Fortaleza, né? E em Manaus, que a crise é gravíssima, e também no Rio de Janeiro, né? Então, toda essa confusão e essa situação de saúde pública caótica, onde inclusive quem tem outras doenças acaba sendo afetado, porque acaba gerando uma questão da economia da saúde. O que eu chamo de economia da saúde? Economia da saúde é falta de leitos, é falta de suprimentos médicos e profissionais de saúde, inclusive para quem tem outras doenças, que não é só a Covid-19. E também a crise política que junta, né, que a gente podia estar isento disso, mas estamos com uma crise política gravíssima, institucional, com esse conflito entre os poderes e a falta de uma liderança política, uma união de lideranças lá em Brasília e uma falta de uma liderança também econômica, empresarial e se a gente for dar um enfoque também espiritual, lideranças espirituais também, porque algumas pseudo-lideranças se colocam em nome de Jesus e, na verdade, defendem os interesses da sua igreja, como isenção de impostos, e prejudicam todas as pessoas em prol de ficarem cada vez mais ricos. Então, essa é a verdade. Nesse país, às vezes é melhor ficar neutro, apenas expor. Por isso estou evitando citar o nome de pessoas, autoridades, estou citando ideias para que vocês possam acompanhar o que está acontecendo. Mesmo com essa situação gravíssima, vocês possam se manter em paz, com paciência, procurem recorrer à meditação, à respiração, aos exercícios físicos e pensando em novas alternativas para administrar as finanças, porque realmente a situação é complicada e exige de todos nós, a cada dia, pensar na inovação e novas formas de a gente se manter, seja em termos de saúde, seja em termos financeiros e seja também em termos das nossas emoções diante da falta de responsabilidade das pseudos lideranças políticas que existem no Brasil. Então eu vou terminando por aqui. Eu acredito que eu estou concorrendo esse horário aqui em gravar com o Jornal Nacional e com outros telejornais de grande alcance. Eu fiz uma live muito boa agora no Facebook, falando também das economias, né, nacionais e internacionais. Agradeço ao ex-colega do Colégio São Luís, Edson Barros, que mandou, o professor do Mackenzie, que mandou a sugestão de eu fazer essas gravações no formato de uma aula. Então fica essa aula para vocês e sempre aprendendo quando eu falo e aprendendo com vocês, com possíveis comentários, envio de sugestões sobre a economia do Brasil e a economia internacional. Eu sou o Paulo França, do Projeto Café Brasil Hospedagem. Se você gostou, gostaria que você curtisse, compartilhasse e inscrevesse no canal. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.